Olá, meus irmãos. Hoje vamos tratar do poder que há em uma oração feita com fé. Eu convido a todos a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 21, no verso 18. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 22. O texto sagrado diz assim, Mateus 21, 18. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe: Nunca mais se produza fruta em ti. E, no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram com os discípulos e exclamaram: Como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: Com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: Ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedires em oração, se crerdes, recebereis. Até aí a leitura, vamos entender o que o Senhor Jesus quis nos ensinar por meio deste texto. Poderíamos aqui tratar este texto de uma forma soteriológica, por exemplo, tratando de salvação, tratando de eleição. Afinal de contas, muitos teólogos enxergam esta figueira como sendo a nação de Israel, que o Senhor esperava que ela o recebesse e ela o rejeitou e nunca mais nasceria fruto dela. Porém, eu quero me ater ao próprio texto, pois lendo este texto, o próprio Senhor Jesus deixa claro no verso 21 e 22 que há um poder muito grande na oração, que há um poder muito grande na fé. Ele disse: Vocês estão admirados porque eu fiz esta figueira secar tão depressa, mas se vocês tiverem fé, tudo será possível. E tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês irão receber. É importante dizer, meus irmãos, deixa só eu beber mais um pouquinho desse café. É importante dizer que isso daqui não é uma orientação de Cristo de que tudo que a gente quiser, basta a gente pedir que o Senhor vai nos dar. Não, por quê? Porque não podemos ler este texto de forma isolada. Em outros textos, a gente vê o Senhor dizendo que sim, tudo que pedimos em oração receberemos, desde que isto seja da vontade do Pai, desde que isso seja bom. O próprio Mateus 7, que nós já estudamos aqui, vai dizer que se o filho pede pão ao pai, o pai lhe dará o pão. E se o pai, o homem que é mau, sabe dar o que é bom aos seus filhos, veja só, o que é bom, muito mais o Senhor dará o que é bom àqueles que pedirem a ele. Ou seja, o filho, quando ele chega diante do pai, ele tem a liberdade de fazer os pedidos que ele tanto quer, de coisas que ele tanto quer. Mas isso não significa que o pai vai dar a ele tudo o que ele quer. O pai vai pesar, primeiro, se tem condições, segundo, se o filho está preparado, se o filho de fato será beneficiado com aquilo que ele quer receber. É a mesma coisa diante de Deus. O Senhor está dizendo que temos liberdade para chegar diante de Deus e orarmos e pedirmos. E detalhe, pedirmos em nome de Jesus. Porém, deve ser considerado que, é claro que o Senhor pode tudo, né? Não tem esse problema. Será que Deus pode? Não, ele pode. Poder ele tem. Mas é importante entendermos que o Senhor vai considerar se aquilo vai de fato nos beneficiar, se de fato vai glorificar o nome dele. Se assim o for, ele fará, de acordo com a vontade e o tempo dele. É importante, meus irmãos, que vocês entendam isso. Deus ouve a nossa oração. Deus é poderoso. Não há nada impossível para o Senhor.
O que você está buscando, desejando, sonhando, pode ser impossível para você, mas não é impossível para Deus. Isso é fato, isso é bíblico, isso é evangelho. A gente vê os milagres acontecendo. Mas é importante que você entenda que o Senhor, ele só vai lhe dar o que é bom, o que está de acordo com a vontade dele e no tempo dele. Porque ele é Senhor e ele faz o que ele quer. A oração do Pai Nosso nos ensina a confiar na vontade de Deus, pois ela diz: seja feita a tua vontade. Então, meus irmãos, esta palavra nos motiva, nos incentiva a orar. Talvez você está desmotivado a orar, ore. Talvez você está pensando assim: o Senhor não ouve. Não, Ele ouve. Ele está dizendo aqui: tudo que pedires em oração, se creres, recebereis. Ore, ore em nome de Jesus. Confie no poder de Deus, na capacidade de Deus de realizar o milagre e confie, acima de tudo, que a vontade do Senhor será feita na nossa vida, tá bom? Fica aí esta mensagem, este devocional desta terça-feira. Que o Senhor abençoe o seu dia, sua família. Se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe também esta mensagem com os seus amigos.